Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Quando vocês estiverem assistindo essa gravação. Vamos começar mais um webinar, mês de dezembro de 2025, do CEDIT, Centro de Desenvolvimento e Inovação Tecnológica da UERJ, Faculdade em Resende. O convidado especial desse webinar é o Diego Alves Celistre. Ele é o diretor de pesquisa e estratégia na Questonó, do grupo QNCO. Ele possui mais de 20 anos de experiência em estratégia, pesquisa, branding, inovação e cultura organizacional. Atua em projetos que conectam análise de comportamento e visão de futuro para gerar impacto em negócios e marcas em diferentes setores do mercado. Foi professor e atua como palestrante em universidades, escolas e festivais. É um prazer enorme para a gente ter o Diego nosso webinar desse mês, é uma honra. Diego, por favor, você está no comando. Se você quiser estender para a apresentação. Queria agradecer aqui o convite, é um prazer estar aqui, estou muito feliz. Já me apresentou aí lindamente, então oi, eu sou o Diego. Hoje a gente vai trazer aqui um estudo que a gente fez, que ele se chama Quem é Você na Fila do Fim do Mundo. Eu vou introduzir o estudo daqui um pouquinho. Também eu vou compartilhar minha tela, então para quem está aqui ao vivo, eu vou parar de vê-los, né? Então qualquer pergunta que vocês queiram fazer, fiquem à vontade, tá? E aí eu vou contando um pouquinho. Então eu vou começar aqui compartilhando a tela. A tela já está compartilhada, mas eu vou colocar agora em modelo de apresentação. Opa, está aqui. Vocês estão vendo aí a apresentação? Sim, perfeitamente. Então tá, só para também agora eu vou contar só um pouquinho, né, quem é a Questonó, tá? A gente é um estúdio de inovação e a gente é orientado pelos princípios do design. Então a gente trabalha como uma consultoria, né, obviamente, e aí a gente trabalha com esse híbrido de estratégia de design, sempre combinando aí todo o pensamento criativo, mas sempre olhando para mercado, para comportamento cultural, com essa visão estratégica de tecnologia, tá? Então, a gente faz parte hoje de uma rede global, somos independentes, tá? Mas a gente é integrante aí de uma empresa global, então a gente também realiza alguns projetos aí para fora do Brasil. A gente já teve algumas experiências com alguns projetos em diferentes países, tá? A gente faz parte, como foi falado aí, do ecossistema Q&Co. Então vocês estão vendo a Questonó aqui à esquerda, né? Aqui estão até que está resumido algumas das nossas frentes de trabalho. Então a gente atua com pesquisas culturais, mapas de tendência de mercado e comportamento, produtos e serviços. A gente tem uma área de desenvolvimento de produto, inclusive de produto industrial, né? Trabalhamos com inovação e também com programas de CX. E aí dentro desse universo, né, da Q&Co, além da Questonó, a gente tem a Colírio, que é focada em trabalhos de branding, de estratégia de marca, a Bicap, que é focada em desenvolvimento de negócios, modelagens financeiras, plataformas de investimentos, a IGMA, que tem toda uma frente de estratégia de desenvolvimento de produtos digitais, e a Now Venture, que na verdade trabalha junto com a gente aí na aceleração ou na construção de startups. Então existe um ecossistema que é a Q&Co e a Questonó faz parte desse ecossistema, tá? Aqui rapidamente alguns dos nossos clientes aí, a gente atua nos mais diversos segmentos e a gente teve aí a oportunidade, o privilégio de trabalhar com diferentes marcas. Então a gente passa aí por Natura, Boticário, entra em Energisa, Unilever, Google, YouTube, Ford e por aí vai, tá? E aqui, claro, para falar um pouquinho da gente, a gente aí tem mais de 30 anos de existência e aí a gente conseguiu, já nessa nossa história, ser reconhecidos aí em alguns prêmios de design e inovação. Então aqui é só para falar um pouquinho da gente, porque o assunto aqui é o fim do mundo. Então aqui era só para fazer uma introdução sobre quem nós somos, tá? E aí eu vou trazer para vocês aqui esse estudo que a gente fez, que se chama Quem é Você na Fila do Fim do Mundo, tá? E ele é um estudo muito interessante porque ele nasce de outros projetos que a gente estava fazendo
E quando a gente falava principalmente com o jovem, esse assunto ele começava de alguma maneira a aparecer, mesmo quando ele não era foco do assunto. Então a gente quis dar esse olhar de futuro, mas muito no início do projeto, pautado olhando o futuro do planeta, né? Como é que esse jovem enxerga esse futuro, como é que ele se posiciona, como é que ele se coloca, quem ele é nesse futuro, e o que a gente aprende com esse jovem, principalmente quando a gente está olhando a inovação, mas nesse caso específico aqui, uma inovação que pode ter um impacto positivo no planeta e que, claro, ela acaba trazendo também, junto com o nosso conhecimento em projetos de inovação que a gente faz para diferentes empresas, como é que a gente também repensa algumas ofertas e algumas metodologias, tá? E o nome, na verdade, ele vem de uma discussão que a gente estava tendo, porque a gente entendia nesse projeto que esse jovem ele poderia ter diferentes perfis quando ele se coloca nesse olhar de futuro, tá? Então, mais do que um estudo, na verdade, mais do que uma pesquisa, esse projeto ele acabou sendo apresentado em diversos eventos, em diversas empresas, e ele traz uma visão, né? Porque para eu olhar para o futuro, eu já preciso entender o agora pela ótica de quem vai estar vivendo esse futuro. Então, mais do que uma pesquisa, ele já traz alguns caminhos importantes, tá? Essa pesquisa, ela escutou mais de 4.000 jovens em todo o Brasil, e a gente fez aqui um recorte de jovens de 18 a 34 anos, para pegar também um jovem adulto, tá? A gente, qual foi a metodologia desse projeto, tá? A gente, quando trabalha a pesquisa aqui, principalmente com um projeto dessa magnitude, né, que acabou envolvendo muita gente, a gente tem um olhar metodológico que eu particularmente chamo de circular, onde uma metodologia vai complementando a outra, né? Exatamente para a gente conseguir trazer os aprendizados de uma fase e conectar com outra fase. Então a gente começou esse projeto com uma metodologia que é a invasão de cenários, que é uma metodologia onde a gente coloca uma equipe na rua mesmo, e o principal objetivo aqui era conversar com os jovens, sem nenhum recrutamento prévio, né? Claro que antes de entrevistar a gente entendia se estavam dentro do nosso recorte de idade, principalmente. Primeiro para entender se era um tema relevante, como é que esse tema chegava neles, esse olhar de futuro do planeta, esse possível olhar de fim do mundo, né? Qual era o tipo de nomenclatura utilizado, se isso era importante ou não. E aí, quase que paralelamente, a gente rodou uma pesquisa secundária, foi um grande desk research, onde a gente olhou estudos, né? E aí estudos de diferentes pontos aí, de empresas, e depois vocês, eu acho que até enviei o reporte, mas eu posso depois enviar, tem toda lá as nossas fontes, para entender também e fazer um panorama de contexto, tá? Com esses aprendizados a gente fez um social listening, que era olhar para as redes sociais e entender como é que esse tema estava sendo discutido, conversado, compartilhado nas redes sociais por esses jovens. E a gente também aqui, a gente teve uma parceria com a Pinion, que é uma empresa que roda pesquisas aqui online, e eles também tinham um sistema onde eles conseguiam entender o quanto e o tamanho desses temas, né, relacionados ao futuro do planeta. Com todos esses aprendizados, a gente partiu para a quarta fase, que é o V-Tracker, que é uma metodologia da nossa parceira Pinion, e ela consegue rodar uma pesquisa onde a gente envia perguntas, os jovens respondem através de áudios, e através da inteligência artificial a gente consegue fazer uma análise. Com todos esses aprendizados, com todas as hipóteses levantadas, inclusive com as hipóteses de perfis, a gente rodou uma pesquisa quantitativa, e aí sim para quantificar todos esses aprendizados e entender a relevância ou não deles, tá? A pesquisa quantitativa, especificamente, que foi o fechamento do projeto, falou com quase 2.500 jovens, tá? A gente teve aqui só uma clareza maior aqui para vocês dos dados demográficos da pesquisa. Então a gente teve 40% dos jovens que responderam tinham entre 18 a 24 e 60% entre 25 e 34. A questão do sexo estava muito parelha. Sobre filhos, 68% desses jovens não têm filhos, né, os que responderam à pesquisa, e 32% sim. E aqui a gente, era uma base online, mas a gente conseguiu aqui dentro até, tentando chegar perto do IBGE, aqui uma representação das diferentes regiões,
e das classes sociais, obviamente com maior percentual das classes C, D e E, que representam também aí no IBGE a grande parte da população e é muito importante aqui para esse trabalho. Então aqui é para vocês conhecerem os dados demográficos do projeto. Antes de entrar nos resultados específicos da pesquisa quantitativa, que fecha, e eu vou falar vários aprendizados aqui da fase quali para vocês também, e do social listening, é interessante a gente entender um pouco do contexto de hoje, que ele acaba impactando nesse futuro do mundo, tá? Eu vou colocar um vídeo aqui para vocês, se não sair som, que às vezes sai som para mim e não sai para vocês, mas aí vocês me avisam se não estiver saindo som, porque eu deixo ele passar e vou comentando, tá? Esse vídeo que eu vou trazer para vocês aqui, ele é um experimento do Asch, tá? O Salomon Asch, que na verdade é um experimento da conformidade. Ele é chamado também de conformidade de Asch. Eu queria que vocês primeiro vissem o vídeo e depois eu comento um pouquinho do porquê que eu estou trazendo este vídeo, tá? The Asch experiment is one of psychology's oldest. Som tá saindo. Tem som? Tem. Part in a visual perception test. What he doesn't know is that the other participants are actors, and he's the only person taking part in the real test, which is actually about group conformity. Please begin. The experiment you will be taking part in today involves the perception of line length. Your task will be simply to look at the line here on the left and indicate which of the 3 lines on the right is equal to it in length. So, for example, The actors have been told to match the wrong lines. The volunteer will be monitored to see if he gives the correct answer or if he goes along with the opinion of the group and gives the wrong answer. In the first test, the correct answer is 2. 1, 1, 1. Once again, the correct answer is 2. 3, 3, 3. 3. 3. The Asch experiment has been repeated many times, and the results have been supported again and again. We will conform to the group. Again, we're very social creatures. We're very much aware of what the people around us think. We want to be liked. We don't want to be seen to rock the boat, so we will go along with the group. Even if we don't believe what people are saying, we still go along. 1, 1, 1. Group dynamics is one of the most powerful forces in human psychology. 1, 1. Aqui, na verdade, gente, a gente traz aqui esse vídeo porque, inclusive hoje, quando é repetido, ainda chega, se eu não me engano, 30% das vezes, a pessoa que não é ator vai atrás dos atores. Tá? E por quê? Porque é exatamente essa questão da conformidade. A gente tem uma tendência a seguir aquilo que chega na gente ou que a maioria das pessoas falam pra gente. E por que isso é importante? Porque esse projeto e tudo que está acontecendo está muito relacionado também a como a gente escolhe contar uma história, né? E vocês vão entender por que eu estou dizendo isso, tá? A gente navega hoje por um marco histórico, que aqui está bem, que está escrito aqui no slide, sem paralelo, tá? Porque cada avanço que a gente faz tecnologicamente, de inovação, que pode nos trazer conforto, pode nos trazer facilidade ou melhorar a qualidade de vida da gente como seres humanos, acaba tendo um custo ambiental significativo. A gente pode pegar uma das invenções que nem é tão nova, né? Mas tem o avião. E aí, obviamente, eu ando de avião e não estou dizendo para ninguém não andar de avião. Mas o avião ele tem um impacto ambiental, ao mesmo tempo ele roda a economia, ele permite que as pessoas se locomovam muito rápido e até conheçam lugares ou participem de eventos, feiras que elas não participariam. Mas tem um impacto ambiental. E a gente poderia trazer vários exemplos aqui, tá? E aí, quando a gente começa a olhar, eu não vou aqui entrar especificamente aqui, porque vocês vão receber o report depois, mas a gente começa a entender algumas coisas desse nosso contexto que a gente vive, tá? Um dos marcadores que a gente precisa e deve considerar quando a gente começa a olhar o futuro do planeta são os limites planetários, tá? E tem 9 limites planetários aí, tá? Então, cada um deles, a gente vai ter
um deles é sobre mudanças climáticas, o outro é sobre a integridade da biosfera, o outro sobre as mudanças no solo e na terra, mas o importante é que não é entrar em cada um deles. É entender que em 2009, 3 desses limites tinham ultrapassado os números desejáveis, em 2015 foi para 4, em 2023 para 6, e esse ano saiu uma notícia que 7 deles já tinham ultrapassado aí os limites, o que gera um impacto gigantesco e fenomenal. E aí, isso são informações, às vezes, físicas, mas que elas... Alguém quer fazer uma pergunta? Não. Se tiver alguma coisa, eu te aviso. Tá. E esse ano, né, a gente tem uma notícia aqui que já saiu em vários portais, enfim, que 7 desses limites tinham sido ultrapassados. Isso acaba acarretando uma série de impactos que eu não preciso nem dizer para vocês que a gente está vivendo, como, por exemplo, o ciclone, que ontem, né, ontem e anteontem, impactou todo o Brasil. Né, impactou com questões importantes aí, impactando a vida das pessoas, impactando a segurança das pessoas. A gente mesmo estava indo para uma reunião ontem, caiu uma árvore em cima de um carro, praticamente na frente de um dos nossos sócios, assim, né, não no carro dele. Então, sem contar todo o caos aí que já causou nos aeroportos e por aí vai, tá? E aí a gente poderia trazer diversas informações aqui para vocês, que eu não vou perder muito tempo aqui, mas, por exemplo, a nossa atmosfera está cada vez mais carregada de vapor, né? Até abril desse ano, que era o último número que a gente tinha, a gente já estava no 3º maior volume de umidade atmosférica, e isso significa combustível para chuvas extremas, inundações e eventos violentos, tá? E eu poderia trazer diversos outros dados aqui e outras informações, né, que mostram o quanto a gente está sendo impactado e o quanto isso acaba gerando aí esse impacto negativo que a gente está vivendo. Eu sou de Porto Alegre, a gente tem que lembrar que há muito pouco tempo atrás o Rio Grande do Sul sofreu a maior inundação da história, ficou debaixo d'água. Eu poderia trazer diversos exemplos aqui para a gente, tá? E o que acontece? Esses dados, né, essas notícias, elas acabam impactando os nossos jovens. Impactam eles nas redes sociais, nos portais que eles acessam, e hoje não é, até quando a gente fez a primeira apresentação, a gente trazia essas notícias, né, esses conteúdos, hoje na vida mesmo, hoje já não tem mais quem não é impactado na vida, eu vou utilizar o termo vida real, né, que sai do ambiente online, as pessoas vivem essas consequências e vivem já esses impactos. E por algum período da nossa história poderiam parecer só notícias, hoje já são realidade. Hoje já acontece e isso vai impactar o jovem. O que isso acaba acarretando, tá? Acaba acarretando, na verdade, que esse jovem começa a ter sentimentos em relação ao futuro do planeta, né? E a história que vem sendo contada, e de novo, quando eu falo que a gente tem que escolher a história que a gente vai contar, aqui não é sobre não trazer esses dados. É fundamental trazer essas informações, mas mesmo que a gente não trouxesse essas informações ou que a mídia não trouxesse essa informação, os governos não trouxessem, hoje já está se vivendo isso, tá? Então não é sobre não falar, isso é muito importante, tá? Mas são notícias que apresentam um contexto atual muito negativo e uma previsão de futuro ainda mais negativa. E isso vai impactar no sentimento desses jovens sobre 2 óticas. Uma delas é a sombra, que é um sentimento fortíssimo de pessimismo, tá? E de preocupação com o futuro do planeta, mas ao mesmo tempo tem um lado luz aqui, que é uma faísquinha aí de esperança que esse jovem tem, que é muito ainda pautada numa capacidade de crença de uma superação e numa força coletiva, né? E também no potencial das inovações tecnológicas para tentar se mudar a realidade e o futuro. Então, apesar dessa chuva de acontecimentos e informações que não são favoráveis, a gente ainda tem, obviamente a gente tem um lado sombra, mas ainda a gente tem esse lado luz. Essa juventude ainda tem uma crença que é possível mudar. A crença está na tecnologia, está nas inovações, está na capacidade de superação e também na coletividade, tá? E isso faz com que surjam a gente aqui, né, encontrou 5 tensões que vão estar presentes, né, na opinião, no sentimento desses jovens, independente do perfil de cada um deles. Isso aqui passa por qualquer perfil. E por que são tensões? Porque elas trazem esses 2 sentimentos opostos, ou essas 2 opiniões opostas, que parece que elas estão se contradizendo
dizendo às vezes, mas é a realidade do que a gente está vivendo, tá? Então, nesse cenário, a primeira tensão que tem é: eu sou pessimista quanto ao futuro do planeta, mas isso não me impede de fazer a minha parte. Ou seja, mesmo eu acreditando num futuro negativo, eu não fico de braços cruzados, tá? E aí a gente vai trazer alguns dados. Então, quase 70% desses jovens se preocupam com o futuro do planeta e quase 63% acreditam que os problemas vão piorar e que o planeta vai estar pior ou vão acabar com o planeta como a gente conhece ele hoje. Porém, quase 84% dizem que já mudaram algum hábito de consumo pensando no futuro do planeta. Então, mesmo que eu tenha uma crença muito negativa, porque, de novo, a história está me mostrando que tudo que está acontecendo é muito pesado, eu ainda não deixei de fazer a minha parte. E aqui tem uma coisa muito interessante, que eu acho que é um exemplo dessa primeira tensão aqui, que é: mas como é que a gente vai ser positivo? Eu não acho que é nem ser positivo. Aqui eu até vou puxar uma frase do Barão, que é um dos nossos sócios na empresa, que eu acho que só ser otimista não dá, porque realmente a gente está vendo as coisas acontecendo. Então o Barão falou uma frase que eu vou puxar dele, que é: eu sou o mais otimista entre os pessimistas e o mais pessimista entre os otimistas. Porque a gente não pode se dar o direito de ser só pessimista. Porque se a gente ficar com um olhar só pessimista, a gente já desiste. Ao mesmo tempo, não dá para achar que está tudo lindo e maravilhoso, né? Mas aí tem uma questão muito importante também que a gente tem que ter consciência. Às vezes é difícil a gente entender o que está sendo feito. Mesmo que o que esteja sendo feito ainda não esteja trazendo o impacto que a gente espera. Inclusive tem um termo novo, né, que eu aprendi faz pouco tempo, tá, que se chama greenwashing, que é o diferente do greenwashing, né? O greenwashing é quando as empresas falam que fazem e não fazem, né? Mas o greenwashing é o medo que algumas empresas e organizações têm de falar o que elas estão fazendo, porque a crítica que vai voltar pode ser maior. E às vezes não é só empresa, a gente tem ONGs fazendo, a gente tem pessoas, a gente tem jovens aqui fazendo, né? E eu acho que a gente tem que começar também a valorizar o que está sendo feito positivamente, seja um feito pequeno ou um feito grande. Se a gente parar para pensar, todos nós, talvez aqui, nenhum de nós é sustentável. Eu dei o exemplo do avião. Se a gente for trabalhar num lugar que a gente tem que viajar semanalmente de avião, a gente vai viajar. Se a gente utilizar carro de aplicativo, a gente está utilizando carro de aplicativo, né? É muito difícil hoje a gente ter uma vida 100% sem impacto, né? Então a gente tem que entender que mesmo que pequenas coisas estejam sendo feitas, a gente tem que também começar a dar voz para isso, e vocês vão entender um pouquinho por que isso é importante, tá? Que tem muito a ver com essa segunda tensão do jovem, que a ação dele é individual, mas ele sabe, ele tem uma preocupação que a ação deveria ser coletiva. Ou seja, eu acho que a coletividade é fundamental, mas eu tenho agido de forma individual, né? Exatamente por isso. E aí aqui a gente vai trazer alguns dados, né? Então, 54% acreditam na coletividade, para alcançar um futuro positivo, porém as ações, elas vêm sendo muito individuais ainda, basicamente dentro de casa, que é coisas que eu tenho controle. Então, eu vou evitar o desperdício de alimentos, eu vou diminuir o meu consumo de água no banho, não tomo mais banho demorado, e mesmo que eu viva num mundo onde tudo depende da energia para carregar o meu celular, para ver a minha série predileta, ou para maratonar a minha série no final de semana, eu vou precisar utilizar a luz, mas mesmo assim eu estou tentando utilizar menos. Então, assim, aqui fica uma mensagem muito importante desse jovem, que eu gostaria de saber também o que está sendo feito coletivamente. Porque a questão aqui quando eu acho que só eu estou fazendo, e nem o meu vizinho está fazendo, e nem o meu coleguinha está fazendo, a minha desmotivação pode começar a surgir, porque eu posso ficar com a sensação que só eu faço, né? E aqui a gente, com os resultados, aqui a gente vê que não é só ele que faz, tem mais gente fazendo. Então a importância da gente mostrar o que está sendo feito é fundamental, para que esse jovem não se sinta sozinho. E mais do que isso, essa visão de coletividade, né? Então aqui, se a gente pudesse trazer um insight, como as empresas podem se organizar para juntas mostrarem o que está sendo feito, né? A questão em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul como um todo, quando teve, a gente viu, né, todo mundo se uniu para
esteve apresentando esse projeto no Instituto Caldeira, em Porto Alegre, na Semana Caldeira, que é uma semana de inovação, e a gente teve a oportunidade de fazer essa apresentação chamando jovens do Instituto Caldeira. E foi muito legal eles falarem sobre isso também, né? Sobre essa oportunidade de estar discutindo junto, de fazer parte. A terceira atenção que a gente traz aqui é, apesar de eu enxergar que tem diferentes fatores que vão impactar o meu futuro, o aquecimento global é o que mais me preocupa. E, obviamente, essa visão vem porque muitos dos impactos que esse jovem está vivendo, né, tem como base ou como consequência a questão do aquecimento global, tá? Então, na Quant, quando a gente fez a pergunta de múltipla escolha, apesar do aquecimento global estar em terceiro ali, aqui a gente tinha a margem de erro, então era basicamente um empate aí, tanto com a preocupação com a fome e a falta de alimentos, com a falta de água. Quando a gente pedia para ele escolher a principal, né, quando ele tinha que escolher só uma, apesar de ter uma divisão muito grande, porque eram mais de 10 alternativas, isso mostra que ele se preocupa com diferentes questões, o aquecimento global aparecia aí em primeiro lugar, porque é o que ele está vivendo mais de perto. Mas isso não significa que a gente tenha que resolver só o aquecimento global. A gente tem que lembrar que a gente vive num mundo com uma crise econômica, com problemas de acesso à saúde, com guerras acontecendo no mundo todo, né? Então, eu acho que aqui também tem essa tensão, ela é interessante. Quando a gente vai para a quarta tensão, apesar desse jovem ter descrença no futuro, ele ainda mantém a fé na ciência e na inteligência artificial, tá? E isso aqui eu acho muito importante, porque a gente está falando de um jovem brasileiro, e a gente vai entender um pouquinho dos perfis depois, tá? Então, a gente tem um jovem aí, 70% acredito que a ciência é fundamental, muito importante, mas que não é um ator isolado, não é só a ciência, né? Tem outros fatores como a gente está vendo. Mas é muito importante como existe uma crença na ciência. E isso é uma notícia muito positiva, né? Quando a gente ouve falar que tem uma descrença na ciência, esse jovem acredita na ciência. E a metade deles, um pouquinho mais, né? A gente pode dizer ali, os 0,6%, quase 51%, consideram a inteligência artificial positiva também. E aí, quando eles pensam em inteligência artificial, e aqui tem um insight interessante, eles acham que a inteligência artificial pode ajudar porque ela aumenta a eficiência e a produtividade e facilita a comunicação. E aqui tem uma questão interessante, tá? Porém, na Quant, onde a gente já tinha percebido isso na Quant, tá? Mas na Quant a gente colocou uma alternativa ali, que era, eu acredito que a inteligência artificial pode lidar com questões ambientais. E esse número de 27,5% é muito pouco. Né? Se a gente parar para pensar que mesmo numa pergunta estimulada, só 27,5% conseguiram relacionar a inteligência artificial com questões ambientais, tá? E na qual isso ficou muito claro também. Era muito difícil, a gente tinha que estimular, mas já não pensou que a inteligência artificial podia ser utilizada para prever os desastres naturais? Ela não sabia disso. O que a gente está falando aqui? Existe uma incompetência entre esses jovens? Não existe. Aqui acho que tem um grande aprendizado e que esses jovens trouxeram muito, e aí a fase qualitativa é muito importante para isso. Às vezes a gente está dentro das empresas, né, com discussões sobre inteligência artificial, utilizando às vezes uma narrativa, utilizando às vezes um vocabulário muito complexo, que não chega em toda a população. Até porque a gente tem que lembrar aqui do acesso à educação, a gente tem que lembrar quase 70%, vamos arredondar para 70% aqui da população está da classe C para baixo, então não tem acesso a muita coisa. Então, assim, a gente fala de inteligência artificial como se todo mundo soubesse o que é inteligência artificial. E o que a gente viu na fase qualitativa é que inteligência artificial era praticamente chat GPT. É para me ajudar na minha vida, me ajudar nos meus trabalhos, nos meus estudos. E aqui, quando a gente também fala de ciência, apareceu muito na qualitativa. A ciência é complexa, né? E aqui eu vou puxar uma questão minha. Até hoje eu decorei quais são os 9 limites planetários. Os nomes não são tão simples, né? E eu tenho que usar cola, às vezes, para me lembrar quais eles são. Então, existe também uma linguagem, uma forma de discutir e uma forma de apresentar que precisa ser mais adaptada para esse jovem brasileiro e talvez para o jovem no mundo todo. Porque, às vezes, a gente fica discutindo, eu adoro os clichês, as famosas bolhas, sejam nas bolhas das empresas ou, às vezes, nas bolhas acadêmicas, e isso não chega na população de uma maneira em que eu compreendo o que vocês estão querendo falar comigo. Então, a gente gosta bastante desse insight aqui. E o quinto é que, embora as empresas não sejam da gente, aqui tem uma
uma consciência que a população é responsável, que os governos são responsáveis, mas eles acham que as empresas deveriam, né, implementar diversas soluções aí, pensando no futuro do planeta, e as principais iniciativas é a redução da emissão de gases poluentes, investir em tecnologias limpas ou utilizar materiais recicláveis, tá? Então aqui a gente chega nas 5 tensões, e eu acho que é importante essas 5 tensões, antes de a gente entrar nos perfis, tá? Porque essas tensões fazem parte de cada um dos perfis que a gente vai trazer para vocês, tá? Então, quem é você na fila do fim do mundo? A gente teve aqui 9 perfis. Eu vou passar por cada um deles. Eu não vou me aprofundar, quer dizer, demorar em cada um deles, até por causa do nosso horário, e porque depois eu vou enviar o reporte completo, tá? Mas a gente tem esses 9 perfis aqui. E é muito interessante a gente entender algumas coisas desses perfis. Então a gente vai primeiro para o consciente, tá? O consciente, obviamente, é o perfil que mais mudou hábitos de consumo pensando no futuro do planeta. Então essa frase representa muito ele. Tenho buscado ser mais responsável nos meus hábitos de consumo. Tenho comprado produtos que poluem menos e sempre reciclo lixo. Representa 23%, quase 24% da nossa amostra dos jovens que responderam, tá? Aqui tem alguns percentuais que eu acho que, se a gente olhar lá, né, tinha 80% dos jovens que, em torno disso, que mudaram algum hábito de consumo, aqui chega a 91% entre esses jovens, né? Ali quase 60% acreditam na coletividade, quase 60% pensam que as empresas têm um papel importante. Mas o que mais a gente aprendeu com esse jovem aqui, que eu acho que é muito legal falar, que aparecia muito na fase qualitativa? Não é fácil ser sustentável. Quando a gente pensa em inovação aqui, isso vale para qualquer inovação, esse jovem também precisa, ele tem um desejo de uma experiência que envolva praticidade e facilidade, para esse perfil especificamente, tá? Aí tem uma frase que eu acho que resume isso, que é interessante, eu estou voltando do trabalho da faculdade, e eu quero passar no mercadinho para comprar alguma coisa que eu estou sem nada em casa, só que eu não estou com a minha sacola reciclável, porque eu não levei para o trabalho, esqueci. E aí eu moro a 4 quadras desse mercado, está tudo escuro, eu vou comprar e acabar usando uma sacola de plástico, né? E aí isso vale, eu acho que, para qualquer inovação, né? Eu acho que a gente sempre tem que entender o que é o nosso público, né? E aqui eu estou falando do brasileiro, enfim, mas do consumidor, o que eu busco? Esse perfil, ele traz essa questão da praticidade e da facilidade. Você tem que me ajudar, né? Porque eu vivo num mundo que me exige energia, né? Como eu já falei antes, tudo eu preciso de energia para fazer na minha vida, então assim, me ajuda a ter uma simplicidade, uma facilidade. Isso vale para qualquer tipo de inovação, mesmo pensando numa empresa, né? Porque às vezes as coisas são complexas. Tem uma frase ótima de um falou, eu moro num apartamento de 20 metros quadrados. Eu teria que ter, na verdade, 4 lixinhos, não cabe nem 2 no meu apartamento, né? Então, assim, complica a minha reciclagem, né? Então, eu tenho um amigo meu que queria que eu fizesse compostagem no meu apartamento. Não dá, não cabe, né? Então, aqui eu acho que tem um aprendizado interessante, tá? O segundo perfil é o religioso. E esse perfil é muito interessante, tá? É o perfil que, apesar de colocar o futuro nas mãos de Deus, é o mais pessimista. A frase que resume quando eu penso no futuro, acredito nas profecias divinas e que estamos sob a orientação de Deus. Temos que ter fé. Ou seja, quem vai me salvar é Deus, tá? Aqui a gente não pode ter uma crítica, porque a gente já apresentou em vários eventos, é muito interessante quando vem algumas críticas, tá? A gente vive num país culturalmente religioso e as religiões crescem no Brasil, e a gente também tem toda uma questão mística no Brasil. Então aqui, obviamente esse perfil ia aparecer, ele representa 19% da base, tá? Mas ele tem algumas questões que parecem contradições. Então, ele acredita em Deus, mas ele é o perfil mais pessimista, né? Quase 70% acho que o mundo vai ter pior. Então, eu acredito em Deus, sou pessimista, mas é o que mais pretende ter filhos. É um dos que mais acredita na ciência, não como um agente principal, mas como um dos atores para pensar em soluções para o futuro do planeta. Nossa, que contradição, né? Não, ele vive às vezes o que ele vive na religião. Ele sabe que ele tem um livre-arbítrio, e ele sabe que, inclusive, para conquistar as coisas que ele quer, ele vai rezar, ele vai acreditar, ele vai ter fé, mas ele tem que ir atrás, ele tem que estudar, ele tem que trabalhar. Então aqui é um pouco desse reflexo, né? Eu coloco nas mãos de Deus, mas eu também sou pessimista. Isso não vai deixar de eu levar a minha vida como eu acredito, então eu vou querer ter filhos, e eu acho que a ciência tem que ajudar, o que é uma ótima notícia. O que a gente aprende aqui com esse perfil religioso? O
quantidade de ações que acontecem nas comunidades religiosas para ajudar pessoas que precisam, para fazer ações, e aí é como utilizar essas comunidades. A gente tem as comunidades religiosas, temos as comunidades dos gamers, as comunidades ribeirinhas, as comunidades dos pequenos agricultores familiares brasileiros. Então a gente precisa entender como trabalhar as comunidades para nos ajudar em qualquer tipo de inovação, porque as pessoas querem fazer parte, querem coletividade, querem conversar, ser escutadas e escutar, tá? Aí a gente vai para o perfil adaptativo, que é o perfil que mais se preocupa com o aquecimento global e é o que mais está apto e vai buscar se adaptar, às mudanças do planeta, né? Então, ele é muito aberto, ele representa 15% da nossa base, tá? E ele é muito aberto, esse perfil, a qualquer inovação que ajude ele a se adaptar ao contexto atual ou ao futuro. Então, aqui a gente está falando de um perfil aberto à inovação. O que a gente aprende com ele, que a gente pode começar as inovações, a gente tem esse perfil que está aberto a inovações, desde que elas me ajudem a me adaptar ou a viver bem. Então, quando a gente está olhando em futuro de planeta, ele vai estar apto, de repente, a mudar a vida dele, a forma como ele vive, a utilizar inovações, a participar de uma assinatura para alugar e não comprar roupa, desde que isso realmente mostre para ele que vai trazer um impacto positivo para ele viver bem. E aqui eu acho que tem um grande aprendizado nesse perfil, que mesmo quando eu penso numa inovação, no mercado, por exemplo, sei lá, da moda ou de mobilidade, né, aqui, se esse mercado de mobilidade me trouxer uma inovação que realmente me entrega um benefício, seja tecnologia, seja conforto, ele vai estar aberto a essas inovações, tá? Aí nós temos o alienado consciente, que representa 14,7%, tá? Aqui tem uma questão muito interessante, tá? Esse é um perfil que apareceu bastante na qualitativa, que é um perfil que prefere alienação a testemunhar a realidade do planeta. E essa frase eu acho muito boa. Para eu não ficar cada vez mais ansioso, eu estou evitando os noticiários e redes sociais com coisas sobre o futuro do planeta, tá? Ele é um perfil também pessimista, tá? E aí é muito interessante como aqui é um perfil que não coloca o aquecimento global, fala de guerra, né? Mas por quê? Porque ele é tão pessimista e como ele ouve muita coisa de guerra, ele tem a preocupação com a guerra. E é um perfil que a metade não sabe opinar sobre inteligência artificial. Por quê? Porque ele decidiu se alienar. Então ele não quer saber o que está acontecendo no mundo. Então, assim, não sei se a inteligência artificial vai ajudar ou não, porque eu estou longe de tudo que fala do que a gente está vivendo. E aqui a gente traz um pouco dessa ansiedade, né? Então, o alienado consciente é um perfil que eu trabalho com qualquer inovação que explique para ele. Esse aqui é um perfil que eu não posso trazer inovações que puxem pessimismo. Eu tenho que trazer inovações que puxam o otimismo. Então, no caso aqui, eu tenho que trazer solução. E eu tenho que trazer solução real, não promessa. Tá? Então, acho que esse aqui é um aprendizado legal. Aí a gente tem o hedonista, que representa aí 7,7%. Aqui eu quero falar um pouquinho do hedonista, que apareceu o maior número de hedonistas entre os mais novos, de 18 a 24 anos. Porque os mais novos são menos conscientes? Não. O hedonista também já mudou o hábito de consumo, mas ele tem uma tendência a preferir aproveitar a vida hoje, porque ele não sabe como a vida vai ser amanhã. A gente tem que lembrar que esse jovem passou por uma pandemia, que teve que adiar diversos planos. Então, assim, a gente teve jovens também que vivem essas questões ambientais e que, né, são impactados. Então, isso faz muito parte também da juventude. Não é ruim ser hedonista, a gente tem que lembrar isso. E aqui a gente pode pensar em várias coisas. Se a gente tem um jovem hedonista, vamos trabalhar aqui de maneira positiva, vamos fazer o Festival do Carbono Zero, sei lá, que a gente tem um lado que a gente pode se relacionar com esse perfil, com esse olhar da positividade, inclusive da diversão. Eu brinco aqui quando eu já participei de algumas ações para ajudar comunidades e tal, que sofreram enchentes, inclusive no Rio Grande do Sul, um grupo grande de pessoas ajudando lá a separar as doações, e todo mundo estava ali ajudando, estava conhecendo gente nova, e todo mundo foi uma semana inteira, porque estava ali também num processo de conhecer gente, de trocar experiência, é sobre isso também, tá? Aí a gente tem o pragmático, que eu acho um perfil muito interessante. Ele aqui na Quant, ele representou 6,6%, tá? O pragmático é o perfil que prioriza resolver as dificuldades
perfil aparece mais na classe D e E, tá? E ele é um perfil interessante, que é um dos perfis, ele é pessimista, 54%, mais menos, até porque ele está olhando muito para o presente. De novo, todas aquelas tensões passam por esse perfil. Estamos dizendo, classe D e E é menos consciente? Não, não é menos consciente. De novo, vivemos num país sem acesso à educação, sem acesso a questões básicas. Esse aqui, eu me lembro quando a gente estava na primeira fase de invasão do Senado, a gente testou um grupo de meninos e meninas que entregam com bicicleta, e eles falavam, cara, aqui quando eu ganho como é que se chama? Quando o cliente me dá uns R$10 a mais, 2, 3 pacotes de arroz. Eu tenho que me preocupar com comida, eu tenho que me preocupar com a luz na minha casa, senão eu não vivo, sabe? E aí a gente aqui aprende muito com esse perfil, que é a questão de acesso. Me perguntaram uma vez, num dos eventos que eu participei, qual era o principal papel da inovação, né? Pensando no futuro do planeta. Eu falei, não é só pensando no futuro do planeta, é qualquer inovação. Ela só é uma inovação quando ela ouve quem nunca foi escutar. Porque, de novo, ela fica às vezes dentro de uma bolha, e aí a gente acaba não atingindo grande parte da população. Então aqui tem uma frase maravilhosa na qualitativa que foi olhar quando é que custa essas sacolinhas aí para substituir a de plástico. De um lugar que era R$15, é muito caro. Eu não tenho dinheiro para comprar uma sacola de R$15. E aí quando a gente pensa em algumas inovações, e eu sou super a favor do carro elétrico, tá? Só para deixar claro, é muito legal, mas o carro elétrico é muito caro, não é uma realidade para a nossa população aqui no Brasil ainda, e ainda continua sendo um carro que ocupa um grande espaço, né? Então, assim, claro que ele é positivo e a gente tem que ter cada vez mais carro elétrico, mas não é a grande população que vive hoje no Brasil que vai adquirir o carro elétrico enquanto ele tiver, o acesso a ele for muito complexo, tá? Aí a gente tem o investidor individualista, tá? O investidor individualista é o perfil que pensa mais em si, tá? Ele é mais, eu vou usar essa palavra, mais egoísta, é a pessoa do bunker. Eu quero ter um bunker no futuro que, se der algum problema, eu coloco eu e a minha família lá e o problema é dos outros, tá? Então eu decidi investir dinheiro hoje para garantir o meu futuro, tá? E aí é muito interessante que é o perfil que menos acredita na coletividade, obviamente, apesar de 45% acreditarem, 55% não acreditam. É o perfil que tem mais gente de classe AB, porque para ser investidor, obviamente, né, eu tenho que ter o recurso para investir, mas é um perfil que acredita muito na inteligência artificial, porque tudo que pode ajudar ele num futuro mais seguro, ele vai apostar. E aqui tem um insight muito interessante, não só insight do mundo financeiro, que a gente pode ter investimentos, né, de garantia no futuro. Aqui a gente está falando qualquer coisa que seja feita, que mostre para esse perfil que ela vai ajudar ele a ter uma vida mais confortável, mais segura, ele vai investir. Inclusive, se mostrar que a coletividade, ela traz resultados positivos, ele vai abraçar a coletividade. Não é só um perfil também de um lado totalmente individualista, tá? Aí a gente vai para o engajado, estamos quase acabando os perfis, que representa 4,5% dos nossos entrevistados, tá? O engajado é aquele jovem que está envolvido com ONGs, que faz protesto, que fala o que pensa, que estuda o assunto. Quando a gente olha, poxa, só 4,5% é pouco? É pouco. Mas para alguém que está realmente envolvido e a gente pegar toda essa população jovem, já é um número importante, tá? E é interessante que ele é o mais otimista. Por quê? Porque menos de 50% acreditam que o futuro é negativo e 26% são muito otimistas, acreditando que os problemas vão se resolver, mesmo com tudo que está acontecendo, tá? Porém, quase a metade não pretende ter filhos, e aqui tem uma questão interessante, porque na fase qualitativa, muitos deles diziam ter filhos hoje também é uma decisão sustentável, porque eu não sei se eu quero colocar, se eu não tiver certeza, né, de como é que vai ser esse mundo. E eles aí têm como a principal questão da preocupação o desemprego. Não que eu não me preocupe com o aquecimento global, mas é que eu acredito que as coisas podem mudar, tá? E eu acho que aqui a gente tem aqui um aprendizado de um jovem que, eu acho que o aprendizado é como trazer mais jovens para esse lado aqui, tá? Que é esse jovem que realmente está muito engajado. E aí, por último, e agradecendo, a gente só tem 2,7% que são os céticos, que eu não vou perder muito tempo aqui, que não se preocupam porque eles não acreditam em nada do que está acontecendo, né? Esse aqui a gente é o famoso
em rede social a gente achou, e até no campo a gente achou uma pessoa, mas a rede social tinha aquelas pessoas que falavam que aquecimento global. No passado diziam que a gente ia pegar câncer de pele por causa da camada de ozônio e não aconteceu nada. Aqui existe uma ignorância, tá? Então, a gente tem aí quase 50% que nunca mudou um hábito de consumo, e só 34% acreditam na ciência. Quando a gente olha com os outros perfis é muito pouco, tá? Mas é um perfil que realmente, assim, ele nega, né? Diego, o que a gente aprende com esse perfil? Infelizmente é o perfil que tem que viver na prática algum impacto para mudar, tá? Então, a gente tem 9 perfis de comportamento aqui, tá? Mas tem uma coisa, tirando o cético, tá? A gente fala que a gente tem uma questão aqui que não tem, para esses jovens, quando pensam em futuro de planeta, não tem muito espaço, não pode ter espaço para polarização. Tem que ter essa visão coletiva, tá? E há um elo que conecta todos eles, que é o destino do nosso planeta, tá? Então aqui estão todos os perfis, aqui o resumo deles, tá? E aí o que quando a gente olha esses perfis, tem uma coisa que a gente escreveu que a gente precisa substituir o pessimismo paralisante pelo otimismo inconformado. Porque, independente do perfil, tem uma coisa que ficou clara aqui, que a ação é essencial. E é um pouco não ficar mais só no discurso. E quando a gente fala que a ação é essencial, é o que a gente aprendeu aqui até aqui. Então, como eu transformo tudo que a gente fala sobre este tema, ou sobre qualquer tema. Porque muitas inovações, mesmo inovação de produto, quando a gente vai para a empresa e a gente nem está pensando no futuro sustentável, será que a gente está conseguindo realmente se comunicar? A gente tem exemplos de produtos muito simples, né? Que esse jovem acaba se engajando porque são fáceis de entender. Então aqui, não só isso, mas assim, como é que eu mostro para ele os resultados, e como é que eu trago a praticidade, como é que eu mostro para ele que o investimento é necessário. A gente tem muito aprendizado aqui, tá? E aí, a gente começou a pensar um pouco nessa nossa forma de olhar a inovação. E aí a gente começou a trabalhar uma metodologia que a gente está chamando da inovação para transição, tá? E ela, na verdade, ela é feita com base, na verdade, tanto no estudo do Joseph Johann Peter, ele é um austríaco, tá? E ele era um cientista, um estudioso, que entendia muito essa questão das grandes mudanças na história da humanidade e como isso impactava em inovações. E depois a Carlota Pérez meio que complementou esse estudo, principalmente olhando as grandes mudanças que a gente teve ao longo da nossa história. Que começa na Revolução Industrial, né? E aí na Revolução Industrial a gente começa a ter uma indústria mais automatizada, né? A gente sai do artesanal, então a gente começa a ter uma nova relação com o horário, né? A gente começa a ter inovação de produção. A gente vai para o segundo grande marco, que é a era do vapor e dos trilhos, e aqui a gente pode, né, a conexão de territórios que antes eram difíceis de ser conectados. Então a gente começa a ter a questão do tempo impactando na vida das pessoas, do relógio e do próprio consumo. E aí a gente vai para a terceira grande mudança aqui, né, acontecimento, que é a era do aço, da eletricidade e da engenharia pesada. Então, com eletricidade, a gente passa a ter muita inovação, passa a ter vida noturna, trabalho noturno, engenharia pesada, arranha-céus, pontos que ligam cidades, né? E entrando aí na era do petróleo e do automóvel e da produção de massa, e aqui a gente entra com o consumo de massa, e aí aqui sim uma série de inovações que estimulam o consumo das pessoas, né? Principalmente a questão da locomoção e da mobilidade. Vai para a era da informação, que é a mais recente, que começa com um chip e faz a gente ter essa vida online digital que mudou completamente a forma como a gente se comporta e que continua ditando inovação aí em todos e diferentes setores do mercado. E a gente acredita que a próxima deveria e terá que ser a era do bem-estar sustentável, tá? E aí a gente, quando a gente fala dessa inovação para transição, olhando para bem-estar sustentável, a gente vê 4 grandes drivers aqui, tá? Que é muito assim, dentro dos nossos estudos, ela é muito pautada na questão, quando você tem uma crise, você sempre vai ter uma reação, né? E essa reação, ela acaba pedindo por novas tecnologias, tá? E essas novas tecnologias acabam mudando alguns paradigmas sociais e trazendo mais conscientização e até ação proativa. Então, eu tenho uma crise, né? Eu tenho uma reação que é, no mínimo, uma conscientização, eu vou ter novas tecnologias e a partir dessas novas tecnologias eu começo a ter novos
a trem, a gente chega até hoje em mobilidade compartilhada, bicicleta e bicicleta elétrica e por aí vai, tá? E aí a gente tem essa matriz e a gente, basicamente, como é que a gente pensa essa inovação para a transição, principalmente pensando em bem-estar sustentável. Do lado esquerdo aqui está o mitigar, que é, na verdade, né, mitigar o que está acontecendo, digamos assim. Então eu vou ter ações que vão minimizar os impactos. Do outro lado é renovar, onde eu penso algo completamente novo, né? Então, assim, não completamente novo, mas assim, eu vou trazer uma inovação. Eu não estou pensando só em minimizar os impactos, né? Eu estou pensando, na verdade, em trazer alguma mudança, tá? E para cima, eu tenho habilitar novos hábitos, ou seja, eu habilito, eu estimulo, né, que as pessoas mudem os seus hábitos, que elas estão acostumadas, e embaixo, as pessoas, na verdade, eu vou habilitar hábitos existentes. Então, quando a gente olha isso, eu posso olhar aqui, para baixo eu tenho a inovação preventiva. Por quê? Porque eu minimizo os impactos, mas eu habilito hábitos já existentes. O que é uma inovação preventiva? Por exemplo, previsão do tempo, ou uma tecnologia que previna grandes desastres, terremotos, por exemplo. Ou eu vou ter uma arquitetura que vai ser, já existe, né? Que aguenta, por exemplo, grandes terremotos. Ou seja, aqui eu estou habilitando hábitos existentes, eu estou minimizando. Quando eu vou para cima, né, que é a adaptativa, eu também vou estar minimizando, mas eu estou habilitando novos hábitos. Então, por exemplo, eu posso ter pallets para ter casas, né, mais altas em locais de grandes enchentes. Eu estou minimizando, porque a enchente continua acontecendo, porém, eu estou habilitando um novo hábito, que é eu morar um pouquinho mais alto, por exemplo, né? Quando eu vou para o lado esquerdo aqui, e eu olho para a regenerativa, que é habilitar hábitos existentes, mas renovar, né? Ou seja, eu estou já com um pensamento de não só minimizar impacto, eu posso falar de reflorestamento, eu posso falar de parques de esponjas, né? Como tem em Nova York, que ajudam ali e evitam enchentes, né? Eu posso até falar da agricultura vertical em zonas onde o solo não é fértil, ou em grandes cidades como São Paulo, né? De trazer toda a parte de plantio para um prédio, por exemplo. E quando eu vou para a transacional, ela é a mais complexa, porque ela é muito importante, é aqui que a gente acredita, mas ela tem uma complexidade. Por quê? Porque eu não vou só minimizar, eu vou renovar, porém eu vou habilitar novos hábitos. Então, além de eu ter uma inovação, né, em que eu trago uma renovação, eu tenho que habilitar novos hábitos nas pessoas, né? E é aqui que está o bem-estar sustentável. Porque aqui eu estou falando de várias questões. Então, eu posso pensar em bairros ou cidades de 15 minutos, onde eu faço tudo muito rápido, né? De forma muito prática, até respondendo ao que esses jovens falaram lá em cima. Mas é uma nova forma de morar. Não estou dizendo que as pessoas não se adaptariam a isso, mas tem uma mudança de hábito. Ou, como eu falei anteriormente, eu parar de comprar roupa e alugar roupa. Quando a gente fala de bem-estar sustentável, tem uma mudança de paradigma aqui, e o bem-estar sustentável, a gente tem que olhar qualquer inovação. Aqui eu vou focar um pouco mais nessa parte de impacto, mas ela parte do famoso job to be done, que muitas vezes as indústrias, elas esquecem de olhar essa palavra que é tão simples. A gente faz muito trabalho para entender quais eles são, mas às vezes a gente fica um pouco míope. Então vamos falar um pouco aqui, por exemplo, do mercado automotivo, né? Qual é a razão de existir o job to be done? É me levar de um lado, de um ponto para o outro. Conforto, tecnologia, design, etc., são fundamentais, não estou dizendo que não são, mas o job to be done é me levar de um ponto para o outro. Então, todo mundo que trabalha nesse mercado tem que entender que, por exemplo, uma Volkswagen não concorre só com a Hyundai, ela concorre com o metrô. O que eu posso aprender com o metrô? Eu posso aprender com o metrô rapidez, praticidade, economia, conectividade. Ela compete com o Zoom, ela compete com o Google Meet, porque esses sistemas me levam de um lugar para outro. Ela compete com o Apple Watch. Então, essa visão de a gente pensar em qualquer tipo de inovação é entender o que eu preciso responder, o que eu aprendo com essas diferenças, com esses diferentes concorrentes. Bicicleta, né? O Itaú tinha 12 estações, hoje tem 1000, está todo mundo comprando bicicleta, e a bicicleta voltando com força, e a bicicleta tem um impacto menor, né? Então, assim, o que eu aprendo com a bicicleta? Eu aprendo com a bicicleta que é prático, eu não preciso estacionar, é prático que eu não preciso nem
seguro de vida aí, né? Enfim, mas a gente tem que começar a olhar os mercados que a gente atua com uma outra visão, né? Então, por exemplo, eu não tenho o dado certo aqui, eu peço desculpa agora, mas aqui não é nem sobre comer e não comer carne, tá? Mas a quantidade de quilos de alimento que a gente gasta para ter um número X de quilos de carne de um boi, né, é muito maior do que um inseto. Então, o que eu estou querendo dizer aqui, eu tenho um impacto muito maior alimentando o boi para depois consumir ele do que se a gente consumisse insetos. Né? Consumir inseto, a gente estaria renovando e habilitando novos hábitos. Estamos preparados para isso? Não. Estou dizendo para vocês comerem inseto, isso tem... Só que agora, abrir um parênteses, esse exemplo que eu estou trazendo aqui, eu estou trazendo a voz do Barão do Nosso Costa, tá? Não, culturalmente a gente não tá, mas a gente come camarão. Camarão, assim, tem as anteninhas também, tem a casquinha que faz barulhinho. Espero que ninguém deixe de comer camarão. Mas a gente, culturalmente, historicamente, come camarão e acha maravilhoso. A gente come ostra, que é uma coisa gosmenta, gelada, né? Eu não estou dizendo para comer inseto, mas como é que eu penso numa inovação aqui, quando eu olho que eu estou querendo trazer job subdano, proteína? Quem sabe se eu tivesse um whey, né, um pó que viesse de inseto, será que a gente consumiria? Então, acho que é esse pensamento que a gente tem que começar a ter, e isso serve tanto para a gente trazer um impacto menor, pensando no futuro do planeta, como para qualquer inovação. O Barão faz uma pergunta muito interessante na palestra que ele dá, que quanto custa o metro quadrado de São Paulo? Aí alguém respondeu, 10 mil reais. Então, quanto é que custa uma lavadora de roupa? Uma lavadora custa, sei lá, 2, 3, 4 mil, dependendo da lavadora. Se ela custa 13 mil, é 13, porque ela ocupa ali 1 metro quadrado do apartamento. De novo, estou falando para não ter lavadora, é de se pensar. Uma pessoa solteira, quantas vezes ela precisa lavar a roupa? Porque às vezes ela compra a lavadora ocupa um espaço, e durante o ano, quando tu põe o número de horas utilizáveis, será que valeu a pena? Ou vale ir lavar a roupa nessas lavadoras agora compartilhadas, né, teste que tem pela cidade? E a mesma coisa, o outro exemplo que ele traz que eu acho fundamental, e é esse pensamento, é o do furador de parede. Quem está comprando um furo na parede, não está comprando aquele objeto. Porque quem comprou aquele objeto, aqui entre nós, talvez use 1 hora durante o ano todo. Eu nem fiz o cálculo agora de horas no ano, talvez use 1, 2 horas. Será que precisa comprar aquele objeto para ficar parado, jogado numa prateleira? Será que essa indústria não deveria estar pensando que eu tenho que vender furo na parede e talvez eu tinha que ter uma assinatura ou a pessoa paga para eu enviar alguém para furar a parede para ele? Será que vale a pena ter essa furadeira comigo? Então eu acho que quando a gente olha tudo que esses jovens estudantes falam, pensando em praticidade, pensando em facilidade de entendimento, pensando naquilo que vale a pena investir, né? Que tipo de inovação a gente começa a ter que pensar e de que maneira pensar nessa inovação? E eu acho que o bem-estar sustentável, ele parte muito desse olhar. Qual é o problema que eu realmente quero resolver? Se é te levar de um ponto para outro, como é que eu te levo de um ponto para outro de maneira mais sustentável? Né? Se tu precisa de um furo na parede, como é que eu te entrego um furo na parede? Você precisa comprar uma furadeira e ficar com ela parada na sua prateleira, né? E aí a gente pode começar aqui a trazer vários exemplos, né? De como é que a gente pode pensar. Mas tem um desafio, que eu vou renovar, mas eu tenho que habilitar novos hábitos. Então, às vezes a gente vê, por exemplo, alguém famoso com uma casa totalmente sustentável, mas é uma casa de 700 mil metros quadrados. Será que é sustentável? O que é sustentável na moradia? Será que não é sustentável ter uma casa móvel, tipo um container que eu possa parar em diferentes lugares e aqui viajando? Porque eu consigo viajar com a minha casa, um dia eu posso estar numa fazenda, um dia não. Claro que aqui eu estou já entrando numa possibilidade talvez mais mágica, mas eu acho que é pensar isso, né? Eu acho que a gente tem que pensar nessa inovação de novo, olhando o job subdano dentro do que ele realmente é e entendendo que às vezes eu como empresa dentro de um mercado competitivo, será que eu estou olhando para a minha concorrência de fato, para quem concorre comigo, né? Acho que o exemplo do carro é o mais claro talvez desses, né? Enfim, aqui é para trazer esse nosso pensamento dessa metodologia que a gente desenvolveu e que a gente tem aplicado já, e que surgem outras metodologias um pouco parecidas. Aqui a gente tem uma outra metodologia que é o Farol da Inovação, que é uma metodologia rápida, que em 2 em 3 semanas a gente ajuda as empresas a entender quem eles são, os movimentos de mercado, os movimentos comportamentais, para afunilar aí que tipo de
solução de visão eu preciso ter para o futuro, tá? Era isso, né? Eu queria agradecer, eu acho que eu passei um pouco do tempo. Eu vou enviar o report aí depois também para compartilhar, tá? Mas era isso, não sei se alguém tem alguma pergunta que queira fazer. Pô, Diego, foi tão legal porque eu estava pensando no início te interromper para fazer perguntas, mas eu fiquei assim, só acompanhando, porque era tão interessante, tão suave e foi legal. Pessoal, agora a gente abre a sessão para perguntas, né? Bom, obviamente, grande Sabadini, por favor, manda na brasa. Em primeiro lugar, Diego, boa noite. É uma satisfação receber você aqui. A gente tem tido um histórico de interações. Eu confesso para você que ao longo da apresentação, você foi dando um nó na minha cabeça, né? Porque eu não tinha a percepção de que com uma massa estatística tão grande, uma base tão grande, a gente tivesse tamanha diversidade no perfil dessa população jovem. Mudou alguma coisa para mim depois que eu vi? Eu estou comentando antes, né? Se mudou porque a minha percepção, e aí é uma visão muito de quem está na universidade, de quem está transitando pelo mundo também, que altera completamente a minha percepção de como lidar com essa população jovem que vai ser alguém na fila do fim do mundo, né? E a gente está no meio do caminho desse processo. E aí, um comentário, a gente hoje, olhando a universidade, enfrenta assim, uma dificuldade grande, que é a leitura do perfil de quem vem para a gente, ou de quem deixa de vir, né? Quando olha o futuro e olha as profissões, isso tem nos gerado na universidade um incômodo muito grande, pela diminuição significativa dos jovens que vão buscar a universidade em vários segmentos, em vários âmbitos. E a tua pesquisa, que se apresentou na Econômica, me ajudou um pouco a abrir a cabeça em relação a isso. E aí, numa leitura muito interessante, uma pergunta, eu acho que é uma, sabe, para quem mergulhou tanto no tema como você e tem difundido de uma maneira tão bacana, que pontos efetivamente ao longo da construção, o que mexeu com você, o que foi essa percepção, assim, o que você traz dessa experiência de ter feito uma pesquisa quali e quanti, e olhando para o mercado, né, qual o significado disso, né? A tua leitura dessa tua experiência, eu acho que vai nos enriquecer ainda mais, né? A percepção do Diego como indivíduo, como quem está olhando a fila do fim do mundo aí, né? Eu acho que eu posso responder de duas maneiras, tá? Uma é mais a minha crença em pesquisa, né? Eu me considero pesquisador, são mais de 25 anos, né? Eu me lembro quando eu era moleque, eu estava numa indústria e uma bobagem, tinha aqueles quadros murais, sabe aqueles boards com as informações, que não tinha mundo digital na época, tinha tipo e-mail. E aí eu entrei como estagiário, e aí eu entrei no RH e a pessoa que era acionista, que eu adoro até hoje, o cara não olha o board, né? E eu falei, tá, mas já falaram com eles por quê? Mas nunca direito. Aí eu fui pra dentro da fábrica. E aí, claro, tinha coisas básicas, né? Primeiro, muito texto, né? De novo, essa coisa que eu falei da ciência complexa e tal. Eu tinha que fazer a mesma mensagem em uma frase, né? Grande pra ele ler ali, né? Tipo, desde uma coisa básica, tipo, retire a sua cesta básica no dia tal ponto, não precisava ter um textão. Mas eles me falaram uma coisa muito divertida, que era não ter notícia de futebol. E aí, eu digo, do futebol diariamente, que eu comecei a botar o Correio do Povo, e a partir desse dia lotou, né? E eles acabavam lendo as outras coisas também. E aí, para mim, tem uma coisa aqui que eu acho que vale até hoje, que eu sempre falo, que é a importância da pesquisa, seja ela qual for, tá? Seja uma pesquisa de desk, seja uma pesquisa de mercado,
seja uma pesquisa que escuta as pessoas ou que tu pega dados prontos, mas para mim pesquisa é muito sobre isso, assim, que reforçou. Para mim pesquisa é como um livro em branco, né? Você vai preenchendo de acordo com os seus aprendizados. Então eu acho que isso é uma coisa que eu gosto sempre de trazer muito, porque não é que a gente não possa ter hipóteses, e elas são fundamentais, mas a gente tem que ter a consciência e a maturidade de dizer que a nossa hipótese está errada. O problema é quando a gente quer provar a nossa hipótese através de uma pesquisa. E aí talvez a gente esteja indo do lado errado. O que as pessoas realmente querem? Eu estava falando com uma pessoa e ela disse que teve uma, eu não sei que empresa foi tal, mas que queria que as pessoas usassem determinado produto. Achou que as pessoas queriam usar determinado produto, na verdade, mas as pessoas querem isso, sabe? Tipo assim, então eu acho que esse é o entendimento. Mas para mim o que pegou muito forte aqui lembrando que a gente, apesar de ter 9 perfis, as 5 tensões passam por todos os perfis, né? Aquilo ali é um que move cada um. Mas eu acho que independente do perfil, eu acho que mesmo com tudo que acontece, e mesmo com um pessimismo muito forte, essa faísca nunca se acaba. E aí, para mim, isso que me motiva a sempre continuar apresentando esse projeto e me traz esse olhar otimista. Confessando, eu sou um pouco mais otimista que a média, porque para mim o que move é isso. E aí é de fato entender esse jovem. E é muito bonito entender esse jovem, porque eu fiquei muito encantado com o pragmático, sabe? Porque é isso que eu sempre falo, assim, a gente vive num mundo que, todo mundo usa o WhatsApp, todo mundo tem o celular, vamos lançar um produto digital. Eu falo até hoje, uma coisa é usar o WhatsApp, outra coisa, por exemplo, é adquirir um crédito pelo celular. São coisas completamente diferentes, com gaps, a gente tem que entender os medos, a gente tem que entender várias questões. E o pragmático, principalmente nesse trabalho, ele sempre me lembra disso. Quem é o real brasileiro? O real brasileiro é também a pessoa que mora em São Paulo e que está empregada ou está fazendo um estágio, mas são os fazendeiros, quem mora no interior, as comunidades ribeirinhas, as comunidades indígenas. A gente tem que lembrar que esse Brasil é muito maior. A gente tem que lembrar que tem gente no Brasil, sim, que assiste novela ainda, né? O Big Brother continua tendo os programas com maior audiência em TV aberta. Então, assim, e eu não estou dizendo que eu gosto do Big Brother, estou dizendo um exemplo aqui de coisas que a gente, às vezes, cria como verdade. E eu acho que quando eu falo que a gente tem que escutar quem nunca foi ouvido, é isso. Porque a gente pode estar falando de inteligência artificial, a gente pode estar falando de diversas inovações, mas isso vai chegar lá, isso vai ser compreendido, né? Isso vai ser entendido, é isso que eu quero. E aqui eu não estou defendendo nenhuma empresa, e eu não estou nem defendendo o sistema de empresa, mas quando tu pega o Uber, por que o Uber, ele, inclusive, é usado por pessoas de classes sociais mais baixas? Porque ele é simples. Eu abro o aplicativo, hoje ele me localiza onde eu estou, eu ponho onde eu quero ir, aparece o preço e o tempo que vai. Não tem mistério. É mais fácil que dirigir um carro. E aí, quando eu falo da concorrência, de me levar de um ponto para o outro, né? Então, eu acho que o que me move é muito isso, assim, é a gente lembrar de entender as pessoas e de lembrar a cultura local também. A gente gosta de trabalhar muito com isso, que a gente sempre fala que a gente tem algumas frentes quando a gente pensa em inovação, né? No farol da inovação, que é uma outra metodologia, é isso. Eu olho para a questão dos drivers culturais, que estão me mostrando quais são os comportamentos. Eu olho para os drivers de mercado da categoria que eu estou estudando, e eu olho para aquela empresa, para aquela organização, quais são os drivers dela como empresa. E a partir daí eu começo a pensar em inovação, né? Como é que eu conecto? Porque às vezes tem drivers de comportamentos que são muito importantes. Eu fiz um trabalho agora, um dos drivers de comportamento que a gente chegou era a desintoxicação digital. E a gente, claro, já tem uma intoxicação digital, né? E eu falo, a maior prova disso é que experiência que a gente sempre fala, sempre foi uma tendência. Nem sei se eu chamo de tendência, as pessoas buscam experiência. E aí a gente vê o carnaval crescendo, o carnaval é offline. A gente vê as salas de cinema lotando ainda, apesar de serem caras, é offline. Se a pessoa tiver dinheiro, talvez ela queira ir para a Disney, ela não vai querer ver a Disney pela tela, é offline. Então, assim, eu acho que a gente tem que entender culturalmente o que se busca, o que a gente pode aprender com isso. Eu acho que essa pesquisa é muito rica nisso, de ouvir o que o jovem estava falando, de ouvir o jovem, cara, eu não sei o que a inteligência artificial pode fazer pelo futuro do planeta. Isso não é incompetência, não é ignorância. Talvez a gente esteja falando de inteligência artificial dentro de 4 paredes com uma linguagem muito científica, muito técnica e muito cabeça, e isso não chega neles. Né? Os nossos limites planetários, eu repito sempre, são confusos para mim, sabe? Como é que eu chego nesse jovem, como é que eu chamo ele para conversa, sabe? O que faz diferença na vida dele? Então não adianta eu ir. Todo mundo tem que ter a Codec, custa R$15. Cara, é muito dinheiro para muita gente, R$15, sabe? Então, assim, qual é a solução? Eu não estou dizendo que é fácil, que é simples, tá? E eu não estou criticando a Ecodec, só para deixar claro. Mas o que eu estou falando é
E a go-bag não é tão literal, não é que eu acho que tem que ter uma sacola mais barata, mas é entender que não adianta a gente falar de qualquer inovação que seja, se não é uma inovação que as pessoas vão usar, se não vira inovação pela inovação. E a gente sabe que existe essa preocupação hoje nas empresas. Eu quero fazer uma inovação, mas tu está fazendo para quem? Para ti? Ou tu está fazendo para quem precisa? Quando tu consegue entender o job to be done e tu responde, a pessoa vai abraçar a inovação. Senão, não. Né? Então, assim, ela pode até ser uma coisa interessante, mas ela acaba não, enfim, né, engajando. Bom, obrigado. Pessoal, há mais alguma coisa? Mais uma observação, pergunta, comentário? Senão eu vou pedir como última coisa, porque a gente já passou do horário, né? Só uma dica rápida, que a maioria das pessoas que estão aqui e vão assistir provavelmente são da faculdade de engenharia, como professor, educador e talvez empregador. Agora, mais eu para o professor, qual é a sua recomendação de você, que você conheceu essa nova geração, fez uma pesquisa, tentou conhecer, para incentivar essa nova geração, os engenheiros que estão sendo treinados para a gente? Ou como que a gente pode treinar eles, preparar eles para o futuro? Eu acho, para mim, não tá. Eu acho, assim, pegando a questão, e aí, claro que aqui sem entrar muito também numa coisa muito poética, porque o dia a dia de qualquer organização, seja uma instituição de ensino, seja uma empresa, é complexo e envolve diversas questões, né? Mas eu acho que quando a gente olha principalmente algumas tendências, e que são tendências às vezes difíceis de aplicar, como a hiper-personalização, né? Aquelas coisas cada vez mais personificadas, mas a coisa do escutar, né? Quando a gente fala de comunidade, eu tenho visto muito aplicativo, até de wellness hoje, que tem comunidade. E a comunidade não é que vai responder tudo, mas de um lugar para conversa. Eu acho que tem uma questão aí de escuta, de chamar para participar, sabe? De alguma maneira, de interatividade maior, sabe? Quando eu estudei comunicação, e eu estudei na FAMECOS, na PUC, que era a Faculdade de Comunicação que existe até hoje. E, cara, assim, tinha um evento anual lá, que era o SET Universitário. E ele começou, porque depois ele cresceu, teve até patrocínio da RBS, que basicamente o que ele fazia era estimular a produção universitária. Claro, eu estou falando de uma faculdade criativa, mas pode ser. Então, o que se fazia nas aulas de criação? Se criava cartaz, se criava, sei lá, campanha publicitária, se criava videozinho feito em casa, mas como se fosse uma propaganda naquela época, né? Fazia caseiro. Na parte de relações públicas, a gente tinha projetos, mesmo que fosse para uma empresa fictícia. Então, como fazer um planejamento de comunicação, tudo isso eram produções. E o Centro Universitário nada mais era que um evento para premiar essas produções universitárias, né? Não produção do mercado, era produção que era feita na universidade. E aí tu convidava de jurado profissionais do mercado, e tu tinha um dia do evento, só que durante uma semana tinham várias palestras. Então tu trazia gente do mercado para palestrar, e no fim, na última noite, tu premiava. A melhor cartaz do fulano de tal da Universidade do Rio de Janeiro. A melhor comercial de 30 segundos sei lá, não sei o que, da Universidade da PUC. E isso é uma maneira de estimular a produção universitária, sabe? Então, eu não digo que tem que fazer uma competição, eu não quero ir tão assim no específico, mas eu acho que e tinha uma equipe de alunos que podia fazer parte da organização do evento, sabe? Os voluntários. Então, eu acho que que é isso, participar, trocar, era divertido, conhecia um monte de gente, né? Tinha 40 alunos que eram voluntários, esses alunos conheciam gente de outra universidade. Quando o evento cresceu, vinha gente de universidade até do Paraguai, Uruguai, Argentina, imagina. Então, eu acho que essa questão de estimular essa participação, ela é bastante importante, sabe? Eu acho que a aula é muito importante, eu considero assim, um espaço bem sagrado, eu acho que tem um professor ali que ele tem que ter o espaço dele sempre, mas eu acho que é como eu estimulo, né, trabalhar a teoria e a prática. Eu acho que isso, sabe, essa questão, acho que é um estímulo adicional chamar junto, sabe? E eu acho que isso é uma dica como eu chamo esse aluno junto, sabe? Como eu faço ele participar também, e até com essa classe às vezes, sabe? Então acho que isso pode, e esse projeto, olha o que tu fez aqui, olha o que nós fizemos, que loucura, que coisa legal, sabe? Tipo assim, tem tanta história de gente que tem projetos incríveis feitos na universidade, né? Então, é isso. Assim, a dica que eu daria é essa escuta, essa chama
alternativa para participação, essa interação, sabe? A gente tem uma geração que é mais, que quer ser mais escutada, que quer participar mais. Eu trabalho em empresa, eu trabalho em diversas empresas, né? Não é só uma geração que faz, é uma geração que quer opinar, que quer discordar, sabe? Então eu acho que a gente tem que estar um pouco preparado para essa interação maior. Eu concordo, hiper concordo contigo. Você começou a falar sobre personalização. Acho que talvez esse seja um ponto importante, porque historicamente, professor, tudo era um pacote pronto, né, para todo mundo. Chegava lá da aula, todo mundo tinha que aprender a mesma coisa, da mesma forma e fazer a mesma prova. Mas parece que essa época está acabando. A gente não pode exigir todo mundo aprender da mesma forma, gostar do mesmo conteúdo e seja avaliado da mesma forma, né? Então, isso faz parte daquele participação, talvez. Cada um tem que participar na sua forma, diferente. É que às vezes é difícil, né, assim, personalizar. Não é fácil. Nenhuma marca grande, né? Tu vai numa marca de roupa, tem as roupas lá. Ela vai ter diversas cores. Pode ter uma camisa que tu personalize, pode, aí tu vai pagar mais, né? Porque é difícil também de fazer. Mas eu acho que são diferentes coisas. Eu estudei num colégio em Porto Alegre, na minha época o Anchieta era bem, como é que se diz? Bem não convencional, né? E ele estimulava muito a escrita. Tanto é que a gente brincava que os alunos do meu colégio jogavam no vestibular, na época as redação eram tudo 10, e eu entrei numa faculdade de comunicação, que tinha muita faculdade de comunicar. Mas aí eu acho que também era a maneira, assim, por exemplo, todas as minhas aulas de física foram em laboratório. Eu tive dificuldade, cheguei no vestibular, quase zerei a prova, mas eu sabia entender a lógica do push, do dadadã. Então eu me lembro que tinha uma prova nunca vou esquecer a minha prova de fotossíntese, que o professor botava por que um homem dentro de uma nave com uma planta verde e luz sobrevive? Tinha que fazer uma redação, sabe? Não era responder a fórmula da fotossíntese, não era... E ali cada um, claro que acabava falando da fotossíntese, mas da sua maneira, sabe? Então, eu não acho que tu não precisa ter o básico. Eu acho que pode ter a prova igual para todo mundo, mas às vezes algumas atividades, sabe? Tipo, eu me lembro que eu tive uma aula de história, estava no colégio, anos atrás, que o professor dividiu as turmas e vocês são a favor da democracia e vocês contra. Fez um tribunal para discutir, sabe? E a gente aprendia horrores, assim, sabe? Então, eu acho que pode se pensar em algumas atividades também mais dinâmicas, às vezes, que podem trazer mais para a conversa. Sabe? Então, eu acho que até IA pode ajudar, né? Só a gente tem que aprender como usar, porque eu acho que IA veio para ajudar essa automatização dessas coisas, que muitos detalhes que ele vai resolver, só a gente tem que aprender como utilizar, né? Com a nova ferramenta, ainda a gente vai ter um caminho bem longo para aprender como utilizar. Quais são os caminhos. Bom, muito legal. Bom, eu acho que a gente já estourou o tempo, foi muito divertido. Eu tenho muito mais perguntas, mas eu vou me segurar. Se alguém tem mais alguma coisa, um minuto. Bom, pode dizer. O Fernando que está aqui, o Fernando que eu conheço, acho. É você, Fernando? Acho que é. Eu mesmo, Diego. Tudo bem? Parabéns. Excelente apresentação. E te reconheci pela foto, Fernando. Aliás, a gente tem que tomar aquele café. Agora no final vai ser complexo, mas ano que vem. Parabéns. Muito bom. Vamos ver se a gente vai conseguir trazer o Diego para Resende um dia num evento. Até com outros temas, com o maior prazer. A gente vai preparar uma jornada aí. Sim. Diego, na verdade, assim, muito obrigado. Muito obrigado pelo teu capricho, pelo teu carisma, pela tua empolgação, que eu acho que faz toda a diferença, assim, pela belíssima apresentação. Então a gente agradece de coração pelo tempo, por esse carinho conosco. Assim, eu só posso te agradecer, espero que a gente avance nessas interações. Eu aprendi muito com você hoje e acho que tem muito ainda a aprender ao longo desse início de jornada que a gente estabeleceu hoje. Então, muito obrigado. Meu nome pessoalmente, no nome do CEDIT e da UERJ Faculdade de Tecnologia, né, da UERJ, que recebe vocês com muito carinho. Então, muito obrigado. Eu que agradeço e eu queria também reforçar que foi um prazer e a gente vai se falando com certeza. Bom, obrigado pessoal, mais uma vez, obrigado Diego, e eu desejo boas festas para todo mundo. Para todo mundo.
E que todo mundo sobrevive esse final do ano e boas festas. Valeu, tchau. Abraço. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.